Bom dia. Atos 2:17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos de vocês terão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Senhor, nós te agradecemos, porque tua palavra diz que, assim como a chuva que cai e não volta sem aguar o solo, fazendo florescer, frutificar, dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da boca do Senhor, que ela jamais voltará vazia, mas cumprirá todo o propósito para o qual ela foi designada. Meus irmãos, ontem à noite a Sônia mandou uma mensagem, acho que nós vimos uma mensagem muito tarde, e aí eu fui deitar e falei assim: Senhor, uma mensagem para a igreja, né? Para nós, né? E nessa noite eu tive um sonho, eu acordei e falei com a Renata, não discerni ainda qual é o sonho, mas acordei, e com esse sonho foi tão assim, o sonho parece tão real, né? Quando a gente está sonhando, né? A gente está ali vivendo aquilo, né? Mas eu acordei, e na hora que eu acordei não tive o discernimento do que seria aquele sonho. Vou continuar orando para saber, mas foi muito sim claro na minha mente. E eu acordei e falei com a Renata: ontem eu deitei porque eu vi a mensagem muito tarde. Falei: Senhor, qual é a mensagem para nós? E assim que eu acordei, esse texto veio à minha mente, esse texto que o Senhor faz promessas para nós, né? E essa semana eu estava conversando com um conhecido, e ele me relatou um caso de uma pessoa que participou de um ritual que não tem nada a ver com a nossa fé, mas que nesse ritual ele ficava 30 dias em um local, ali aprendendo sobre o que eles acreditam, né? Cultuando o que eles acreditam, e ele ficava naquele recinto por 30 dias. Ao final dos 30 dias, eles iam lá comemorar esse término desse ritual de 30 dias. E eu pensava sobre a disposição dessa pessoa em ficar ali 30 dias recebendo aquele instrução e ensinamento. E eu refletia: qual é a nossa disposição para praticar, para se entregar, para orar, para jejuar, para confessar a palavra, para a leitura, para a meditação, para a adoração, para o louvor, para a prática da palavra? Qual tem sido a nossa disposição? Nossa disposição em crer e praticar, qual tem sido? Para a gente começar a refletir nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos aqui, reunidos para ouvir a tua voz. Iremos te louvar e ouvir a tua voz e aprender mais da tua palavra, e possamos refletir e meditar sobre tudo que o Senhor tem falado conosco, e que possamos nos dispor a praticar e a fazer uso de todas as armas espirituais, tudo aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mente, no nosso coração, e com o seu Espírito no nosso espírito. Nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Bom dia, igreja.
vamos continuar nos entregando totalmente ao Senhor, porque tem uma mesa que ela é uma mesa muito linda. Há uma mesa muito farta, com muito alimento, muita fartura. Nessa mesa é oferecido o alimento verdadeiro, que não tem prazo de validade. Há vinho e pão nessa mesa. Mas há uma escolha também a se fazer. Não perder o prazer de nos assentarmos nessa mesa, pois nela é oferecido o alimento capaz de nos sustentar e de nos fortalecer. Nessa mesa, nossas raízes são firmadas em um solo saudável, em uma terra que irá nos suprir com todos os nutrientes que a gente precisa. Nessa mesa teremos tanto prazer, seremos tão ensinados, curados, nossa mente será renovada e o nosso coração fortalecido. Seremos amadurecidos na fé e no conhecimento do Deus verdadeiro, o Deus que nos ensina a sermos obedientes com aquilo que Ele já nos ensinou. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos revelado que precisamos fazer, Pai. Não é mais tempo de ficar parado onde estamos, é tempo de avançar, Pai. Mas para isso demanda uma atitude nossa, que a gente saia do lugar que estamos, que a gente decida conhecer mais do Senhor, que a gente decida passar tempo contigo na intimidade, para receber muito mais do Senhor em nós e que a gente se esvazie de nós mesmos, Pai. É uma decisão nossa. O Senhor está nos esperando, o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos avisando. Os tempos estão aí. Os tempos serão cada vez mais difíceis, mas o Senhor vai guardar aqueles que se dispuser a estar cada vez mais na Tua presença, Pai. Abra o nosso coração, tira a nossa infantilidade, que a gente seja maduro o suficiente para receber toda a correção que vier do Senhor através da vida dos nossos pastores, daqueles que o Senhor tem colocado no nosso caminho para nos ajudar a caminhar contigo, Pai. Queremos muito mais do Senhor e que cada um possa decidir sair do lugar que estamos. Para chegar num lugar é preciso a gente sair de onde a gente está. Primeiro a gente sai e depois Deus continua nos ajudando e ministrando na nossa vida, nessa caminhada tão linda que é estar na presença dEle. Abra o nosso coração, abra a nossa mente para que continuemos a receber a Tua palavra e a Tua semente, que ela caia em boa terra e possa frutificar, a ter frutos e não apenas folhas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Que assim seja.
gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. 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 Cante as promessas do Senhor comigo. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Sempre teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Vai ser um dia de cantar as promessas do Senhor para esse ano, para todo tempo, na verdade. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha.
promessa vem me amparar. Teu amor não falha. Não, difícil. Difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Jesus, o teu amor não falha. Continuando cantando as promessas do Senhor. Primeira reunião oficial da igreja, do corpo de Cristo. Ô Mel, põe a parte que fala assim, tu és bom, dessa música. Cante essa oração comigo, viu? Deve ser a primeira vez que vai cantar. Nós juntos. Vamos ensaiar para Jesus então só o refrão. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és
és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Pode voltar no início, Mel. Lindo Jesus, Rei do meu coração, e como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti, e o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. Seu amor me dura para sempre. É o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Só as vozes. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça. Tu és bom, és bom. Teu amor é para sempre, teu amor é para sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus,
estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Quem for assumir a palavra aqui pode vir. Aleluia. Aleluia. Bom dia, igreja. Bom dia. A palavra de oferta está em Lucas, capítulo 18, do 31 ao 34. Lucas 18, do 31 ao 34. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Glória a Deus. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto. Eles não sabiam do que Jesus estava falando. Naquele momento, eles não sabiam do que Jesus estava falando. Mas o que Jesus fez, a oferta dele, a entrega dele, fez com que a vontade do Pai fosse manifesta, fosse revelada. Jesus, como Filho, manifestou e revelou a vontade do Pai. E fez cumprir tudo aquilo que Deus tinha planejado no seu coração para trazer a gente para perto dele. Essa palavra de oferta hoje de dízimo é para que a gente reflita, como o Maurício trouxe aqui, a gente refletir a respeito, né, da palavra, meditar sobre ela, a gente reflita a respeito das nossas ofertas, dos nossos dízimos, da nossa entrega. Especificamente em ofertas, em dízimos, que ela não seja para revelar quem nós somos, que não seja para revelar o dinheiro que a gente tem, o quanto a gente pode dar, o que a gente é capaz de entregar, mas que toda oferta, dízimo, toda a nossa entrega, toda a entrega da nossa vida seja para revelar quem Deus é, quem o Pai é, que Ele seja manifesto e revelado através de tudo aquilo que a gente fizer, de todas as nossas escolhas, que nós possamos nos colocar nesse lugar, ser submissos à vontade do Pai, para revelar a vontade dEle, que a nossa vida seja uma oferta e uma entrega, para revelar a vontade do nosso Pai. Amém, igreja? Então, quem veio preparado, pode trazer sua oferta. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Senhor, nós te agradecemos por toda a oferta, dízimos, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a revelação da tua vontade que o Senhor tem trazido para as nossas vidas. Nós te agradecemos, consagramos ao Senhor tudo aquilo que está sendo entregue aqui ao teu altar. Clamamos para que o teu Espírito Santo continue agindo em nós e através do Senhor se manifeste.
através de todas as coisas, de qualquer coisa que nós possamos fazer, em nome de Jesus. Amém. Nós chamamos as crianças para a gente orar por elas. Deu? Deu? Tá. Senhor, nós colocamos a vida das nossas crianças no Teu altar mais uma vez. Todos os dias nós entregamos a vida delas ao Senhor, crendo que o Senhor é o Pai, que elas são suas filhas e filhos, com propósitos específicos no Senhor, com chamados específicos que o Senhor tem para a vida de cada uma delas e que cada uma vai cumprir, se submetendo à Tua vontade, que elas possam vencer todo o mal, toda a dificuldade, assim como Jesus fez, vencer o mal para manifestar quem o Senhor é, pela Tua vontade, pelo Teu poder, pela Tua capacitação. Obrigada por essas crianças, Pai, conduza-as no Teu caminho, em nome de Jesus, amém. Oi pessoal, bom dia. Do Jóia, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria muito grande a gente estar aqui no primeiro culto do ano, né? E semana passada no último culto, a gente comentou sobre 2026 motivos para a gente buscar durante esse ano, e a gente comentou que os profetas desta geração comentaram que 2026 vai ser um ano extremamente difícil, e justamente por esse motivo a gente tem 2026 motivos para buscar ainda mais o Senhor durante esses dias, com a consciência de que aqueles que são dele, ele os guarda. Aqueles que o amam estão debaixo da poderosa mão dele, sendo protegidos, sendo supridos, tendo provisão sobrenatural na vida, apesar do ano extremamente difícil. E os primeiros eventos desse início de ano já mostram que as profecias não estão erradas. E eu gostaria de começar essa mensagem já através de uma oração. Você ora comigo aí? Você me abençoa daí onde você está? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estarmos morando em Barbacena, em Minas Gerais, no Brasil. Nós sabemos que não existe acaso nas nossas vidas. Não existe do nada na nossa vida. Existe Deus, existe um Pai, existe um Criador que nos ama, que cuida de cada um de nós, que zela pela nossa família. E nós te agradecemos por estarmos aqui, Pai, com liberdade para te cultuar, para te adorar, para cantar louvores a Ti, para ouvir a Tua palavra, meditar nas nossas vidas e saber como é que nossa vida está de compromisso, de priorização de quem o Senhor é. E nós, Pai, nós queremos abrir o nosso coração nesta manhã, ouvir a Tua mensagem, ouvir a Tua palavra, meditar nela, pensar profundamente naquilo que o Senhor quer falar conosco. E nós entregamos o nosso coração e nossa alma a Ti, Pai, esperando que o Teu Espírito toque no nosso espírito sem reservas. Teu Espírito possa ter liberdade total para falar ao nosso espírito, trazer revelação, trazer uma palavra que ela seja rema para a nossa vida. E assim, Pai, a gente possa experimentar, ouvir a Tua voz, ter maior intimidade contigo e sermos transformados, Pai,
através da ação do Teu Espírito, através do ouvir a Tua voz, abrir a porta e ter o privilégio do Senhor se assentar na mesa conosco, e o Senhor ministrar no nosso coração, assim como o Senhor ministrou naqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. O Senhor possa abrir os nossos olhos, queimar o nosso coração, Pai, e trazer revelação para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem se chama Os Primeiros Motivos do Ano. E os primeiros eventos no início desse ano já demonstram um pouco de como que vai ser, muitas vezes, esse ano. Lá no hospital onde a gente trabalha, Amanda e eu, obrigado, querido. No primeiro dia do ano, teve uma notícia lá do falecimento do interventor da Policlínica. O Dr. Geraldo faleceu num acidente de trânsito no primeiro dia do ano. E foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa lá. O senhor, na verdade ele é novo, né? 36 anos, se não me engano. E segundo o que o pessoal comentou, ele levou a mãe dele para casa lá em Santa Bárbara. Já era, acredito que já tinha passado da meia-noite, porque ele tinha junto com a mãe lá numa festa lá na Olhos d'Água, ali depois de Santa Bárbara. E aí ele manifestou desejo e vontade de voltar para a festa. E aí a mãe dele falou assim: não volta, filho, não volta não, tá tarde, você já bebeu um pouquinho, né? Não volta não. E ele disse que ele esperou a mãe dormir, pegou a chave do carro e voltou. Ele voltou, faltava acho que umas 2 curvas para chegar na pousada. E aí ele perdeu o controle do carro e bateu numa árvore e acabou falecendo no local. E enquanto eu meditava na mensagem, eu estava pensando, eu ouvi uma vez lá em Cosmópolis, que o Dr. Geraldo era um homem bom. O Dr. Geraldo era um homem que ele fez tanta coisa boa ali para o Hospital da Policlínica, e nesse sentido ele abençoou tantas vidas, porque o ritmo de cirurgias ali aumentou muito, melhorou demais o atendimento à população. Homem bom, todo mundo falando e comentando sobre isso. Eu lembrei de um comentário lá em Cosmópolis. Um dia um amigo meu da igreja falou assim: fulano lá, ele é tão bom, mas ele é muito bom, ele é crente e não sabe. Não sei se você já ouviu essa história. Só falta Jesus na vida dele. Querido, não adianta ser bom. Na verdade, Jesus é tudo que a gente precisa. Então, eu gostaria que você começasse a pensar nessa mensagem, porque muitas vezes o Senhor Jesus, que é tudo que a gente precisa, estava usando a vida da mãe dele para falar assim: não volta não, querido, fica aqui com a mamãe, fica em paz, dorme aqui, passa a noite aqui. E às vezes Jesus está falando, mas parece que a gente não tem discernimento, parece que a gente não quer escutar. Por quê? Porque a voz do nosso coração fala alto demais. E o segundo evento desse ano foi na madrugada do dia 2 para o dia 3, os Estados Unidos atacou a Venezuela. Você já deve estar sabendo disso. Capturou o presidente Nicolás Maduro. E eu gostaria que eu e você, e talvez você parou para pensar nisso, quais são as motivações disso? Porque os Estados Unidos, o presidente, ele pode chegar e falar assim: não, a gente vai combater o narcotráfico ali. Mas talvez eu e você, a gente saiba que isso aí é só uma cortina de fumaça para esconder a verdadeira motivação. Então, nesses primeiros motivos do ano, eu e você, eu gostaria de abordar o assunto oração. Buscar a Deus em oração. E nesse sentido, eu gostaria de abordar algo mais específico nesse sentido. E eu vou mostrar para vocês, dentro do aspecto da oração, de buscar a Deus em oração, alguns detalhes que são claros na palavra de Deus e que eu gostaria que isso ficasse claro para nós, como igreja. Bom, falando sobre oração, orar
na Bíblia, o significado é suplicar, pedir, interceder. Mas quando a gente olha para a vida do Senhor Jesus, a gente percebe que Ele conversa com Deus. Quando Ele sai para orar, Ele tem um tempo de conversa, de intimidade, de bate-papo com o Pai. E o Evangelho de Lucas mostra que o Senhor Jesus, Ele saía todas as noites para orar, para conversar com o Pai. Todas as noites Ele saía para conversar com o Pai. E eu gostaria de te perguntar uma coisa: quando você conversa com alguém, é só você que fala? Será que tem alguém aí que está pensando assim: eu conheço alguém que quando vai conversar é só ela que fala? Geralmente não é assim. Geralmente quando duas pessoas conversam, uma fala, aí depois espera a outra fala um pouco, não é assim? E eu gostaria de abordar um pouquinho esse ponto, que é importante você falar com Deus, mas também é importante você parar um pouquinho de falar e ouvir Deus. E você sabe que é nessas horas, quando Jesus ele se retirava todas as noites, Ele queria mais, era ouvir o Pai. E muitas vezes eu e você, o Senhor Ele está chamando a gente, fala assim: eu gosto de te ouvir. Mas muitas vezes Deus fala assim: agora separa um pouquinho a tua vida, a tua correria, o teu fluxo de pensamento, a tua mente que não para. Senta e me ouve. E é só nesses lugares, queridos, que você consegue parar para entender como Deus fala com você. Porque Deus ele tem um jeito para tocar teu coração, tua vida, tua alma, teu ouvido. Tem aqui uma família dos Veríssimo. Adiel, Cris, Lucas, Letícia. E eles têm um hábito que é interessante. Pode estar um barulhão aqui dentro da igreja, todo mundo conversando, todo mundo falando, todo mundo dando risada. Aí eles fazem um assobio assim. Um assobio parece que é para dentro. Onde quer que eles estejam, eles param e ficam procurando um ao outro. Deus ele tem um jeito para falar com você. E se você cultivar esse tempo sozinha com Ele no quarto, você vai conseguir escutar o assovio dele, o ei, o jeito dele com você. E vai poder estar a maior bagunça, vai poder estar o maior falatório, vai poder estar o maior caos na tua vida. Eu vou assim: opa, Deus está querendo falar comigo. É só lá na intimidade, é só lá no quarto, é só lá na solitude que você vai aprender. Deus fala desse jeito comigo. E esse talvez seja o primeiro ponto para a gente refletir e pensar. Lembra da mãe do Dr. Geraldo? Muitas vezes era a forma que Deus queria tocar. E mãe geralmente mexe profundamente com a gente, pelo menos comigo mexe bastante, talvez mexe com a tua vida também. E Deus vai usar ferramentas fortes que toquem teu coração. Mas a gente precisa criar uma intimidade com Ele, porque é só aprofundando essa intimidade é que a gente vai ter algumas revelações dele na nossa vida. Eu sou das antigas, eu já visitei laboratório de revelação fotográfica. Hoje as meninas, eu acho que elas não fazem nem ideia do que é isso, porque ter um celular na mão é um negócio tão fácil. Não é você
clica num botão, você tira uma foto e aí você fala assim: ah, o pastor fechou o olho. Não, ele é japonês, ele é de olho fechado. Aí você vai lá e tira, o pastor abre o olho, e aí ele vai lá e tira outra foto. Não, agora ficou bom. Antigamente não, antigamente era assim, você batia foto, você tinha que esperar semanas para a foto ficar pronta. Quando você vai olhar a foto assim, putz, eu pisquei. E eu visitei um laboratório fotográfico, e o laboratório fotográfico é uma sala escura. E dentro da sala escura, você não vê nada. No máximo tinha uma luz vermelha ali, bem fraquinha. E você tinha lá os negativos, você tinha os papéis fotográficos, você tinha os lugares onde você mergulhava o papel, que o negativo tinha sido exposto naquele papel, mas não aparecia nada. E você precisava passar nos líquidos, e aquele líquido começava a formar a imagem naquele papel fotográfico. E eu queria falar para você, é só no teu quarto, é só no teu lugar escuro, é só na intimidade, só você e Deus, que Deus vai revelar para você quem Ele é. E em revelando quem Ele é, Ele vai revelar para mim e para você quem nós somos para Ele. É só nesse lugar. E eu queria te estimular a você estar e você querer estar nesse lugar. Porque esse ano de 2026 é um ano que os primeiros motivos desse ano, os primeiros eventos desse ano nos conduzem a buscar a Deus nesse lugar secreto, nesse lugar de intimidade. E você sabe que o texto sagrado, o tempo todo ele fala sobre oração. Eu separei alguns aqui para a gente meditar junto. 1 Tessalonicenses 5,17 fala que, pessoal, não para de orar. Não para de orar. O texto fala para orar sem cessar. E aí eu converso com pessoas, e as pessoas falam assim: pastor, eu falo com Deus o dia inteiro. E é exatamente aquilo que eu falei no início da mensagem: você não para de falar. Você fala da tua vida o tempo todo. E pode falar da tua vida, mas para escutar. Porque orar é conversar. Orar é ouvir Deus também. Lucas 18:1. O Senhor Jesus para contar uma parábola, para mostrar que devia orar sempre. E não desanimar, porque às vezes as notícias do ano vão ser ruins. Mas ora sempre. Romanos 12:12. Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na. Colossenses 4:2. Continuem a orar, vigiando, em oração com atitudes de gratidão. Sabe, vigilância contínua. Vigilância para prestar atenção no que Deus está falando, porque Ele não para de falar. Vigia, que nem hoje a gente foi ministrado através da vida do irmão Maurício, através da vida da irmã Renata. Olha para a tua vida, como é que a tua vida está? Qual que é a prioridade que você tem dado no seu dia a dia? Lembra da mensagem passada? Deus ele não se move por calendários, Deus ele se move por propósitos. Quais são os propósitos da tua vida? O que você tem colocado na tua agenda como prioridade? E atitude de gratidão. Atitude de gratidão é aquilo que a gente cantou no último louvor. Olhar para o nosso libertador, olhar para o nosso redentor. Falar assim: eu sou eternamente grato.
pelo que você fez por mim, Jesus, lindo Jesus. E levar uma vida de gratidão eterna, diária, contínua. Então, aprender a discernir a voz de Deus. Passa para mim, Jubes, 1 Samuel, capítulo 3, mas assim, não tem nenhum versículo específico. É a história de um menino, esse menino se chamava Samuel. E ele estava lá servindo junto com o sacerdote do templo ali, o Eli. E ele estava aprendendo as coisas do templo. Só que especificamente naqueles dias, as revelações de Deus, elas eram muito raras. As visões eram muito raras naquele tempo. E o que é que estava acontecendo com o líder, com o sacerdote? Ele estava de um coração quente, ele estava amornando, esfriando. E o líder, o sacerdote, ele já tinha meio que deixado para trás ouvir a voz de Deus. E numa determinada noite de descanso, o menino estava deitado, e o sacerdote também já estava deitado. E aí Samuel escuta: Samuel. Mas o menino nunca tinha ouvido a voz de Deus. E ele sai correndo, ele vai lá onde o sacerdote está: estou aqui, Senhor, estou aqui, sacerdote, estou aqui, Eli. E ele fala para ele assim: falei nada? Não, mas escutei, o Senhor me chamou. Você está doido, vai dormir. Isso acontece 2, 3 vezes. Até que na 4ª vez, o Eli fala assim: eu acho que é Deus te chamando. Então, se a voz te chamar de novo, você fala assim: eis-me aqui, fala comigo, teu servo te ouve. Sabe, querido, querida, às vezes nós estamos numa fase onde a igreja, ela esfriou. E nós, como líderes, como pastores de vocês, nós temos experiências reais e verdadeiras de ouvir a voz de Deus. E eu quero te falar, querido, apesar da igreja ter se esfriado, Deus fala contigo. E Deus tem um jeito de falar contigo. Porque depois que o menino escutou a Deus, Samuel foi crescendo. E é interessante porque na vida do Samuel, ele profetizava. E da meninice ele foi crescendo, mas tudo aquilo que ele profetizava, sabe o que Deus fazia? Deus cumpria todas as coisas que o menino profetizava. Tudo que ele falava, Deus fazia acontecer. Até sabe que ponto? Até o ponto do povo de Israel reconhecer Samuel como profeta de Deus. Então é aquilo que eu te falei: entra no laboratório de revelação seu com Deus, porque Ele se revela para você, e Ele vai revelar para você quem você é para Ele. Que foi assim na vida de Samuel. Samuel se tornou grande profeta confirmado. E vamos ler a palavra de Deus, Romanos 8, 28, porque às vezes você olha para a vida do menino e fala assim: o menino estava lá com um sacerdote frio, o menino passou lá sem entender que ele estava ouvindo a voz de Deus. Mas eu queria lembrar para você que tudo que acontece na tua vida, se você ama a Deus, está cooperando para que você possa compreender quem você é em Cristo. Porque tudo aquilo que Deus permite na tua vida coopera para o teu bem.
Tudo aquilo, toda circunstância que acontece na tua vida, quer lutas, quer vitórias, quer derrotas, quer sofrimentos, quer alegria, tudo coopera para o teu bem, para que você compreenda qual é a vontade de Deus para a tua vida, porque existe um propósito de Deus. Ele se move por propósitos na tua vida, e Ele está permitindo circunstâncias e situações acontecerem na tua vida para que Ele te conduza para o propósito que Ele tem para você. E mais uma história. Então, essa história do Samuel é para a gente aprender a discernir a voz de Deus na nossa vida. Outra história sobre discernimento, quando a gente pede discernimento para servir pessoas, para abençoar o próximo, isso é algo que agrada a Deus. 1 Reis, capítulo 3, 9 e 10, o rei Salomão tem um sonho. No sonho Deus fala assim: filho, pede o que você quiser para mim. E aí então o Salomão diz assim: dá então para o teu servo coração compreensivo, para governar o teu povo, Deus, para que com prudência eu saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram a Deus, o Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E a palavra diz que além de dar essa sabedoria que Salomão pediu para Deus, para quê? Para abençoar o povo. Porque às vezes você olha os presidentes atuais, os monarcas atuais, os primeiros ministros atuais, você olha as atitudes de governo, é difícil de você ver governos abençoando o povo. É mais fácil de ver governos abençoando o bolso, o próprio bolso. Mas Deus, ele se agradou dessa oração de Salomão, e além de dar sabedoria para ele governar o povo de Deus, ele foi além. Assim: filho, eu vou te dar a sabedoria que você pediu, e vou te dar mais, eu vou te dar aquilo que você nem me pediu, vou te dar riqueza, até o ponto de que nenhum outro governante vai ser mais rico do que você em toda a história. Vou te dar roupas, vou te dar bens. E Deus foi além na vida dele. Pedir por discernimento, sabedoria para abençoar pessoas, agrada o coração de Deus. E o ponto onde eu queria te falar na oração, lembra que eu falei lá no início? Eu queria tocar num ponto específico da oração, e eu gostaria de falar para você que tem sabedoria, discernimento, revelação e conhecimento. Essas coisas, se você pedir a Deus em oração, sabe o que você já tem garantido pela palavra? O sim de Deus. Então grava isso no teu coração. Se você pedir por discernimento, revelação, sabedoria, conhecimento, você já tem o sim. Então vamos passar por alguns textos só para a gente firmar e alicerçar isso, fundamentar e criar raízes profundas na nossa vida de oração. Efésios 1:17, o apóstolo Paulo ensina para mim e para você o que é importante pedir a Deus. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e espírito de revelação e conhecimento. Queridos, o apóstolo Paulo está ensinando para mim e para você. Ele ora pela igreja de Éfeso, assim como ele ora pela minha vida e pela tua vida, assim como eu oro pela vida de cada um de vocês. Que o Senhor conceda para vocês espírito de sabedoria, de revelação e de conhecimento, em nome de Jesus.
E você tem liberdade para se achegar diante do trono da graça por causa do que Jesus fez por você e chegar para Deus e falar assim: Deus, eu quero, me dá sabedoria, me dá revelação, me dá conhecimento a teu respeito. Você tem o sim de Deus. Vai lá e pede. Oração é súplica. Faz bem para a tua vida. Sabe por quê? Porque no dia a dia tem situações que você muitas vezes você não está entendendo. E em você orando e pedindo: Deus, me dá discernimento, Deus vai te dar um clique na tua mente. Você, cara, é por causa disso que está acontecendo tal coisa. Ou, na verdade, parece que o irmão, a irmã está falando um negócio, mas na verdade a intenção, a motivação dele é outra. Isso é revelação de Deus. Lembra lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus leva os discípulos lá, aquela cidade idólatra, ele fala assim: ô galera, o pessoal está falando que eu sou quem? Ah, um monte de gente, cara, está falando que você é Elias, que você é profeta, que você é um agitador qualquer. Ah, é? A galera está falando isso? É? E vocês? Aí o Pedrão estufa o peito e fala assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí ele bate nas costas do Pedrão e fala assim: mandou bem, só que não foi você, foi o Espírito Santo que te revelou isso. Você vai andar em revelação de Deus, você vai andar em discernimento de Deus. Então ora e pede. Provérbios 2:6, quem que é a fonte dos grandes fundamentos da nossa vida? Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Olha que coisa linda. Quem que é a fonte? É justamente aquele a quem você procura nas suas orações. A fonte é Ele. São 3 grandes fundamentos para a minha vida e para a tua vida: sabedoria, conhecimento e inteligência. Sabe, quando você toma umas decisões, o negócio dá ruim, aí você bate na testa e fala: nossa, eu fui burro demais. Pede para Deus, Ele é a fonte. Amém? Tiago 1:5-7. Lembra que eu falei para você? Tem coisas que você tem o sim de Deus. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade. Então assim, não é só sabedoria que Ele te dá, é muita sabedoria, e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé. Pede sabedoria a Deus com a certeza absoluta que Ele está te dando sabedoria, com convicção, não com dúvida. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Era até os 7, né, meninas, que eu separei? Então, analisa e reflete na tua vida as coisas que você ora, a atitude que você tem. Então, por exemplo, se você pede a Deus sabedoria e você continua declarando que você é burro, é burra, não é uma atitude de quem tem fé. Você concorda? Então analisa e reflete tua vida. Se eu pedir sabedoria para Deus, então Ele já me deu, porque a palavra dEle garante que Ele me dá sabedoria. Ele dá sabedoria para todo mundo, não reprova ninguém. Acabamos de ler. Então analisa a tua vida. Qualquer tipo, sim, uma hora é não, uma hora talvez, não.
Começa a entrar num caminho onde o teu sim é sim e o teu não é não. Por quê? Porque eu tenho convicção das coisas que eu oro a Deus e Ele me dá. E nós estamos entendendo que existem 4 coisas que nós temos o sim de Deus. Amém? Salmos 119, versículo 125. Existe uma chave para que eu e você a gente tenha discernimento. Discernimento é aquele negócio que eu te falei. Você está no seu dia a dia, tem determinadas pessoas falando alguma coisa e Deus vai te dar discernimento da motivação da pessoa, real, verdadeira. Vai mostrar para você quem está mentindo, quem está falando verdade. Existe uma chave. E o Salmo 119, o salmista diz assim: eu sou teu servo, Deus. Me dá entendimento, me dá discernimento para que eu conheça os teus testemunhos. A chave é dependência de Deus em tudo. Dependa de Deus, seja humilde e em tudo, mesmo naquela área que você é especialista. Dependa de Deus, sempre. Essa é uma chave que a palavra traz para mim e para você, para que a gente receba discernimento de Deus. Amém? Segundo motivo do ano para buscar a Deus em oração é o ataque que a Venezuela tomou dos Estados Unidos. Terceiro ponto, então, para a gente refletir. E a gente precisa aprender a discernir as motivações das pessoas e as motivações de Deus. Hoje eu estava passando pela leitura de Provérbios e eu li um texto muito interessante, porque a gente pode sentar numa mesa e discutir todas as motivações do presidente americano de invadir a Venezuela. Ele quer controlar as reservas petrolíferas da Venezuela. Ele quer acabar com a aliança da China com a Venezuela. A gente pode sentar e falar um monte de coisa. E pode ser que a gente acerte um monte das motivações do presidente americano com relação a isso. E também do presidente venezuelano. Não deve ser o meu não toca assim. Mas eu queria que a gente, junto com aquele versículo de Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus tem um propósito para trabalhar na minha vida e na tua vida. Vamos ler Provérbios 21:1, pensando nos líderes das nações. Como corrente de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Romanos 13, se você quiser projetar, querido, Romanos 13, eu separei o verso 1. O presidente dos Estados Unidos, ele está assentado na cadeira de governo, porque ele foi eleito, porque a população colocou ele lá. Mas Romanos 13 fala que toda autoridade, ela é constituída por Deus. Quem colocou Faraó no trono do Egito foi Deus. Quem colocou o Trump na presidência dos Estados Unidos foi Deus. Quem colocou o Maduro na presidência da Venezuela foi Deus. Quem colocou o Lula na presidência do Brasil foi Deus. E eu e você, a gente precisa entender que, independentemente do cara ser convertido ou não, o coração dos reis está nas mãos de Deus. E como correntes de águas, Ele faz o coração, as decisões, as motivações fluírem conforme o que Ele determinar. Eu não sei se você vive falando que não, Deus no controle, quando na verdade a tua vida está sob o teu controle.
Mas a palavra diz que todos os governantes são colocados por Deus e o coração dele está nas mãos de Deus para cumprir propósitos, para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus tem propósito na tua vida. Então a gente olha para o que está acontecendo ali na Venezuela e a gente começa a se submeter à palavra, e a gente começa então a ter um discernimento espiritual das coisas. Existe um sermão profético, e o autor desse sermão foi o próprio Senhor Jesus Cristo, né? A gente vai ler uma parte dele. Mas você concorda que os líderes deste mundo, eles são movidos por poder e dinheiro, na maior parte? Que o que move os líderes é isso, os não convertidos. Por quê? Porque os líderes do reino de Deus, eles são ensinados pelo Senhor Jesus a liderar como? Servindo ao próximo. Esse é o modelo de liderança do reino de Deus, serviço ao povo. Então vamos ver um pouquinho do sermão profético de Jesus, Mateus 24. Vamos ler só do 6 ao 8. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Eu gostaria que você ficasse muito atento nesse texto, porque o texto do sermão do Senhor Jesus diz assim, para que eu e você, a gente fique atento, e a gente fique não assustado. Mas o que ele diz ali? Ele diz que é necessário que isso aconteça. Então deixa eu te falar uma coisa, nas tuas orações, não adianta você pedir para parar a guerra. Por quê? Porque Jesus falou que é. Agora, nas minhas orações, nas tuas orações, orar, por exemplo, pelo povo venezuelano, porque parece que morreu uns 40 pessoas, a minha oração, a tua oração em favor do povo que sofre é necessário. Ora abençoando, ora pedindo misericórdia, ora cuida desse povo. Mas orar para pedir guerra, para parar a guerra, não, porque é necessário. Então tem discernimento na palavra, no que você ora. Existe uma grande tribulação. Se prosseguindo no capítulo 24, no verso 42, o Senhor Jesus diz assim: portanto vigiem, fiquem atentos, não se assustem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Nós não sabemos o dia da volta do Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus está falando para mim e para você nesse ano aqui de 2026, fiquem atentos, fiquem vigilantes. É o que eu costumo falar para muitos homens que eu tenho orado: vai buscar lenha, vai buscar lenha. Coloca para mim, meninas, Levítico 6:13. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que eu e você, tanto homens quanto mulheres, nós somos um reino de sacerdotes. E a palavra de Deus diz para que o sacerdote, ele deixe o fogo queimando continuamente sobre o altar. Vai buscar lenha, bota fogo todos os dias. Vai orar, vai ler a palavra, vai meditar, busca a Deus todos os dias, vai buscar lenha, não deixa o fogo apagar.
Se você esfriar um pouquinho, o Espírito Santo vai lá e sopra a brasa. Outro dia a gente estava num churrasco, e aí a brasa lá estava apagando, coloquei lá uns carvão novo ali, e estava lá com não sei se era um prato de plástico, o que era, uma tampa de isopor, abanando. Aí chegou um rapaz lá e falou assim: peraí, pastor, encheu o peito lá e aí você só vê aquele braseiro fazer assim, ó, vermelhar. Eu falei: abanar com um pratinho, adianta não. Se não é o Espírito Santo soprar a minha vida e a tua vida, a gente deixa apagar. Então não deixa o fogo apagar. Vai buscar lenha todos os dias. O Senhor falou assim: vigia. Vigia, fica atento, fica alerta. Mateus 25, 9 e 10. Não sei se nem eu estou entendendo. É isso aí mesmo. Parábola das 10 virgens. As prudentes responderam para as outras que pediram assim: era 5 com lamparina acesa e com óleo de reserva. Era 5 com lamparina acesa sem reserva nenhuma, e o noivo demorando para chegar. E aí, quando elas viram que a lanterna delas estava ficando sem óleo, e olhou para as outras 5 prudentes que estavam com óleo ali de reserva, assim: dá um pouquinho para nós. Elas falaram assim: vai rolar não. A gente se preparou, a gente vigiou, a gente foi buscar lenha, a gente guardou óleo. Vai lá comprar mais. Pode ser que dê tempo. Mas aí, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Queridos, esse tempo agora é um tempo de vigilância, vigilância constante. Guarda testemunhos de Deus na tua vida. Guarda experiências com Deus no dia a dia. Guarda momentos de conversa onde você ouviu a voz de Deus no teu secreto. Guarda revelações de Deus no teu dia a dia, onde Ele te mostrou as verdadeiras motivações das pessoas e dele, nas coisas que estão acontecendo na tua vida. Guarda. Continua. Guarda a lenha e guarda óleo na tua vida. Para finalizar então, vamos ouvir, eu e você, a oração do apóstolo Paulo pelos irmãos da igreja de Éfeso. E em nome de Jesus, recebe essa oração. Efésios 3, do 16 ao 21. Queria te convidar, querido, a abrir a porta da tua intimidade. Abre a porta da tua intimidade para Jesus. Deixa Ele se revelar no teu coração. O apóstolo Paulo diz assim: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Recebeu? Aleluia. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?
Amém. Queria falar para você que a gente está aqui para orar com você. Nós estamos aqui dispostos a ouvir você, ouvir a voz de Deus, declarar as promessas de Deus sobre a tua vida. Hoje nós cantamos sobre as promessas de Deus, não foi, Luiz Felipe? Aleluia. Nós queremos orar com você. Você quer convidar Jesus para entrar no teu coração? Você quer abrir a tua intimidade? Assim, Senhor, eu reconheço, tem áreas da minha vida que eu reluto. Eu não quero abrir para o Senhor porque me machuca. Se você quiser vir aqui, a gente chora com você, a gente ora com você. Se você quiser convidar Jesus para entrar nas áreas onde você ainda não abriu, ou se você quer convidar Jesus para entrar na tua vida, estamos aqui para orar com você. Se você quer pedir para Deus te dar discernimento espiritual, pode chegar aqui na frente, a gente quer orar com você. Porque nós entendemos que é um pedido que eu e você já tem o sim de Deus. Você quer ter discernimento espiritual? Pode chegar aqui, a gente ora com você. Você quer ficar cheio de toda a plenitude de Deus? Você quer ficar repleto do Espírito Santo de Deus? Estamos aqui para orar com você. Se você quiser, se mova, sai do seu lugar, vem até aqui na frente. A gente quer orar com você. Não tenha vergonha. Pastora, você pode orar aqui pelas irmãs, em nome de Jesus. Luiz Felipe, tem como você chegar aqui para a gente? Mandinha. Se você pudesse colocar de pé, gostaria de orar. Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito. Até aqui o Teu Espírito tem nos assistido, tem nos amparado, tem nos conduzido. E é visível, Pai, que o Senhor tem um mover diferente nesses tempos. Visível, Pai, que o Senhor tem separado esse ano, mesmo sendo difícil, um ano da Tua manifestação. O Senhor tem dito através da boca de profetas que o Senhor vai estabelecer novas conexões. E eu estou aqui para te dizer, igreja, e reforçar aquilo que os profetas estão falando. Fique atento. Fique atento, porque Deus está promovendo novas conexões, novas pessoas. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus te inspire, para que você tenha discernimento espiritual, para compreender essas conexões novas que Deus vai trazer para a tua vida. São para cooperar com o propósito de Deus na tua vida. São para cooperar para que Cristo seja formado na tua vida. São para cooperar para que você compreenda que você é importante na igreja. Você é corpo de Cristo. E a tua vida é importante para Deus, é importante para a igreja e é importante para pessoas. Eu oro para que o discernimento espiritual ele seja derramado cada vez mais abundantemente sobre a tua vida. Eu oro para que o conhecimento de Deus seja algo que te dê fome e sede, para que você busque todos os dias. Eu oro para que a sabedoria de Deus seja derramada de maneira abundante sobre a tua vida. E você perceba isso. E você compreenda que não é mais você mesmo. É um você transformado dia a dia que você experimenta. Eu oro para que as revelações de Deus alcancem o teu coração, a tua alma, o teu espírito. E você compreenda que não é a tua capacidade, não é a tua própria inteligência, as tuas habilidades, é o próprio Senhor trazendo revelações ao teu espírito.
Por isso, Pai, nós recebemos tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração na manhã de hoje. Obrigado por esse tempo de comunhão, de oração uns pelos outros. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha conduzir o nosso caminho como igreja. O Senhor venha conduzir o nosso caminho como irmãos e irmãs, que a partir de amanhã nós estaremos no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nos nossos relacionamentos. O Senhor seja sempre aquele que governa a nossa vida. O Senhor seja sempre aquele que inspira os nossos pensamentos e ações. Que a gente seja testemunha de quem Cristo é para nós, em todo o decorrer da semana, em nome de Jesus. Se puder erguer as suas mãos, eu quero te abençoar. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor conceda misericórdia e graça sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja. Eu oro para que o Senhor conceda paz em todas as circunstâncias da tua vida. Eu oro para que o amor de Deus ele seja revelado e lance fora todo o medo da tua vida. Eu oro para que a graça do Senhor Jesus seja aquela que te encoraje em todas as lutas e batalhas da tua vida. Eu oro para que o Espírito Santo te mova para as multidões. Que você seja aquilo que Deus separou você para ser, em nome de Jesus. Antes de você aplaudir, eu queria que você pensasse no teu aplauso. Teu aplauso é para quem Jesus é na tua vida. Amém? Então aplauda Jesus. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.